Mauro César Pereira. O Vitor Pereira, ele já estava transtornado no momento da expulsão do Rony. Ele ficou transtornado, ele discutindo com o Rony ali do lado de fora. Qual teria sido a reação do Vitor Pereira, Mauro César, depois desse pênalti do Raul Gustavo? E você acha que foi um jogo que o Corinthians perdeu pela imaturidade? Empatou. O que perdeu a vitória, na verdade. Pela imaturidade, qual seria a reação? O Vamp até disse, às vezes os jogadores até no vestiário não vão, claro, comentar com o cara, mas comentam um com o outro. Pô, que mole, como é que a gente perdeu esses 3 pontos para daquele pênalti? O que falar sobre essa situação, dessa perda da vitória do Corinthians num lance tão bobo e tão imaturo do Raul Gustavo? Acho que é isso, né? Um pouco estabanado ali, né? Uma jogada que não era necessário, né? Chegar daquela maneira, chegou com muito afoito, é normal, agora acontece, jogador jovem, né? Só que foi no final do jogo, né? A parte final do jogo aí fica mais dramático, quando isso acontece mais na parte inicial da partida, você tem tempo de se recuperar e tudo mais. Mas depois do jogo, o Vitor Pereira, ele elogiou os garotos, né? Chegou a dizer alguma coisa na linha do que seria de nós sem eles, né? Porque realmente é com eles que ele está contando, né? Ele tem colocado vários jogadores jovens para jogar, eles têm dado retorno em muitas ocasiões. Agora, há um preço a se pagar. Quando você tem vários jogadores jovens, eventualmente eles podem cometer alguns deslizes, mais afoito, querendo mostrar serviço, né? E acaba passando um pouco do ponto. Aí é uma falta mais dura, uma expulsão, é um pênalti tolo. Mas acho que tudo isso passa pela montagem de elenco muito confusa, da qual ele não participou, e ele vai tentando encontrar soluções. Até a diferença dele para o outro português que saiu recentemente, Paulo Souza, que saiu do Flamengo, é que o Paulo Souza encontrou um elenco que ganhou o título e se sente meio dono do pedaço. Os do Corinthians não ganharam nada. Juntos ali, esses jogadores não ganharam nada. Ganharam se Paulinho ganhou lá atrás e tal, mas esse pessoal junto não foi campeão de nada do Corinthians. Então não tem esse poder todo dentro do clube, né? Que jogadores há muito tempo dentro de um clube grande ganhando campeonatos importantes acabam adquirindo. Então fica menos complicado você barrar um ou outro, colocar um jogador jovem, mas é um preço que se paga. Eu acho que foi dramático para o Corinthians pelas circunstâncias do que aconteceu, mas acho que é inerente à juventude, você ter de repente jogadores que acabam passando um pouco do ponto e cometendo deslize. Foi óbvio que foi um pênalti desnecessário, mas aconteceu. Agora, de uma forma ou de outra, acho que o Corinthians continua numa colocação muito boa se você analisar a média de atuações do time no campeonato. For ver o futebol jogado, está muito bom, está melhor até do que encomenda. Eu acho que continua com muito mais pontos até no geral, tá? Não analisando um jogo especificamente do que desempenho. Porque o jogo de ontem foi bom, né, Mauro? O Corinthians ontem fez um bom primeiro tempo, principalmente. Pois é, então eu digo assim, na média do campeonato, eu acho que a pontuação tá boa. Não é uma pontuação que você possa falar, pô, tá com a mesma pontuação do Palmeiras. Se o Palmeiras deu uma tropeçada hoje em empatar, ele fica um ponto atrás do Palmeiras. Pô, tá muito bom se você analisar o cenário de um e do outro, a situação de um que vem consistente já há muito tempo e tudo mais, com títulos, e o Corinthians sendo montado no meio da temporada, o técnico chegou já com o Campeonato Paulista em andamento. Eu acho que não é nada mal, não. Acho que tá de bom tamanho, uma campanha boa até aqui. E o Roger Guedes, que já foi tão criticado, inclusive por nós aqui, pelo comportamento, o próprio Vamp às vezes diz que ele vive um mundo de Nárnia, né, que ele tem uma boa atuação, daqui a pouco ele volta para o mundo de Nárnia. Mas o negócio é o seguinte, ele é o artilheiro do Corinthians na temporada, ele marcou 8 vezes, tá? Ele fez 8 gols, teve 3 assistências, também é o jogador com mais participações diretas em gols, o Roger Guedes. E o Vitor Pereira ontem, ele falou sobre o Roger Guedes, ele que já tinha, em alguns momentos, criticado o Roger Guedes e a postura dele nos treinamentos e jogos. Ontem, o Vitor Pereira fez elogios a Roger Guedes. Depois da partida, a gente vai ver aqui. Deixar-me que neste momento não temos o Júnior Moraes e não temos o João, e temos que criar uma dinâmica com o Roger, né? Com o Roger, às vezes em trocas com o William aparecer por dentro, o Roger aparecer por fora, às vezes ao contrário, mas eu acho que ele tem trabalhado bem, hoje fez um bom jogo, marcou um gol bonito, está com a atitude certa, quer ajudar, independentemente de ser à esquerda ou ao meio. O William também pode aparecer por dentro ou por fora, portanto, são essas dinâmicas que o facto de não termos
ou um atacante para fazer pivô, aquele atacante mais pivô, não temos, já temos que, posso dizer, quem não tem cão tem que caçar com gato, e nós temos que ter outro tipo de chegada na área, chegada em velocidade, e é o que temos tentado fazer. O Vitor Pereira, ele faz elogios, ele disse, né, ele tem trabalhado bem, fez um bom jogo hoje e marcou um gol bonito. Tem que estar com a atitude de querer jogar. Bruno, parece que agora o Roger Guedes pode ter novas chances. Como ele mesmo falou, não tem o Júnior Moraes, o Jô saiu. Ele vai precisar do Roger Guedes e agora o Roger Guedes pode ter uma segunda chance, né? Pode, e provavelmente jogar mais vezes como centroavante, né? Pelas ausências, saída do Jô, enfim, o Júnior Moraes não jogou e até agora, quando jogou, não foi bem também. Assim, o Roger Guedes é um bom jogador, ele é um bom atacante, é que tem algumas coisas, né? Ele chegou junto com o Renato Augusto, William, Juliano no ano passado, e aí às vezes colocavam todo mundo no mesmo pacote. Chegaram 4 estrelas, aí independente do que estão jogando agora, mas o Roger Guedes nunca teve o status do William, do Renato Augusto e nem do Juliano, né? O Roger Guedes, se pegar a carreira até agora, ele não tinha o mesmo tamanho que esses caras. Aí como ele chegou junto e o elenco era ruim e esses caras reforçaram o elenco, parecia que eram 4 caras no mesmo nível. E nunca foram, né? O Roger é outro tipo de jogador. É um bom jogador. E ele é muito irregular também, né? Os números, como você passou, são bons. Ele é o cara que mais fez gol pelo Corinthians no ano, mais participou de gols. Então é um jogador útil ao Corinthians. É um cara que vai ajudar o Corinthians em alguns momentos, como ajudou ontem, como fez 3 gols contra o Avaí nesse campeonato. Mas ele tem muitos altos e baixos, né? E muitas vezes parece que ele tem, assim, não que a estrela possa não se dedicar assim ao máximo, mas às vezes fica essa coisa, eu quero jogar aqui, não aqui. Nem a estrela teria que ter isso aí. E o Roger não é uma estrela, é só um bom atacante. Então, se ele se dedicar, se ele conseguir manter uma regularidade, ele vai ajudar o Corinthians e vai acabar jogando bastante, porque não tem muita opção, mas não é um cara que você tenha certeza que no próximo jogo ele vai fazer gol, ele é um cara que pode jogar bem uma e fica 3 sem jogar, depois faz um gol. Ele não é um cara que joga bem todas, não. Vanderlei, eu também acho o Roger Guedes deslumbrado. Eu acho que ele é um jogador que ele acha que ele joga mais do que ele joga. Até o Vamp mesmo falou, muitas vezes esses caras ganham muito dinheiro, né, Vamp? E eles passam a se achar acima do bem e do mal, porque já estão ricos, foi pra China, ganhou muita grana. Agora, é um jogador que pode ser muito útil para esse Corinthians. Se ele realmente focar no futebol, deixar de ser deslumbrado, colocar a cabeça no lugar, eu acho que o Roger Guedes pode ser um jogador útil. Você acha que o Roger Guedes pode ser um dos principais nomes do ataque desse Corinthians? Eu acho que pode ter caído na real, né, Asmar? Tomou muita pancada nos últimos tempos, depois da peitada que ele deu no professor Vitor Pereira. Não vou nem recuar um pouco no tempo. Foi complicado, sempre teve o nariz arrebitado, aquela coisa, isso não interessa. É o momento, né? Então, eu acho que ele pode ter caído na real. Pode ter percebido que ele sendo útil nesse momento do Corinthians, ele está realmente subindo no palco. O Corinthians não está jogando bem, como já foi destacado aqui, arrancando suspiros, mas está numa posição ótima no Campeonato Brasileiro. Já não tem jogado bem faz tempo, mas tem conseguido resultados. Isso é importantíssimo. Está tentando o professor Vitor Pereira ajeitar o avião no ar. E numa boa posição. Está respirando na nuca dos grandões lá, especialmente em cima do Palmeiras, que é o time a ser batido, tem o técnico que precisa ser vencido. Tudo isso a gente já sabe. E o Corinthians está lá, respirando. Ontem, por exemplo, cabeça a cabeça, com o mesmo número de pontos. E agora deve estar secando o Palmeiras que joga daqui a pouco. Então, para ele, tudo bem. Eu acho que alguém pode ter... Aí entra muito a gestão. É um dos discursos que os motivadores falam, e eu acho até que isso encaixa mesmo, é quando você recebe conselho ou orientação de um cara que não tem o menor interesse de pegar o seu lugar. Zero. O Vitor Pereira quer jogar? Não. Vitor Pereira tem algum talento para substituí-lo? Não. Se o Corinthians ganhar, o Vitor Pereira... Ei, Vitor Pereira, vim aqui só para te ver? Sim. Então ele quer o quê? Ele quer acertar. Se alguém da gestão do Roger, ele ou alguém da gestão, disser isso para ele, talvez abra a cabeça ou tenha aberto a cabeça dele. Cara,
esse cara tá a teu favor. Ele pode estar dando algum palpite que você não gosta, que você fica irritado, fica atravessado, mexe um pouco na azia, mas ele tá jogando a teu favor. Essa observação é boa. Não é isso que eu estou dizendo, porque se fosse um cara do banco, por exemplo, e existem palavras boas de quem está disputando uma posição, atenção, isso acontece, mas pode ficar com o pé atrás. Esse cara está dando um palpite errado porque ele quer que eu saia do time para eu entrar. Né? Pode ser que passe pela cabeça. Agora, quando você recebe conselho de um cara que não tem o menor interesse de pegar o seu lugar, pelo menos pare para pensar. Talvez ele tenha feito isso. Talvez o gestor de carreira tenha dado uma luz para ele. Baixa a bola, cara. Vai dar certo. O Corinthians está aí, está brigando. Tem gente lá embaixo brigando na zona do rebaixamento. Você viu a choradeira da mimimi, Flá mimimi, com a saída do Jesus? O cara respirando na zona do rebaixamento. Flá mimimi estava certo, hein? Como é que é? Flá mimimi estava certo. Paulo Souza era uma vergonha, já está sendo provado isso aí. E ele tá horroroso. E ele está agora com aquele checão de 8 milhões. Então, feliz da vida, né? Porque lá é caixa. Passa lá, pá! E o professor Dorival também, que é um cara maravilhoso, mas ele também pode passar o Natal com o Papai Noel sentado do lado dele, porque o Flamengo realmente é uma caixa de atendimento a treinadores. Então, é isso que eu queria falar do Roger Guedes. Agora, dá pra gente dizer que a porradinha que o Roger Guedes levou surtiu efeito? Pode ser. Porque o treinador, ele deixou claro. Ele falou, se não treinar, não vai jogar. Se não se entregar, não vai jogar. Se ficar de narizinho em pé, não vai jogar. E agora ele tá jogando. Já é o 6º jogo consecutivo do Roger Guedes. O treinador falou até de treino, né? Naquela coletiva de treinamento. Ele tem que querer no treino também. E ele tá ganhando um reforço também, que o Matheus Vital voltou, né, Bruno? Só não pode ser inscrito agora, né? Se quiser, o Ramiro também volta. E vamos ver se eles vão usar alguém. E o Matheus Vital. Porque já perdeu o Paulinho, né, machucado aí, não vai usar na temporada. E o Matheus Vital é um jogador de beirada ali, onde joga o Willian, Roger Guedes, ele joga por dentro também. Mas é mais um reforço. Não, e Mauro, você acredita, porque foi o que o Vanderlei falou, talvez alguém do staff, eu não acredito. Eu acho que do staff ninguém falou pra ele que ele estava errado, ninguém falou nada. O Vitor Pereira, sim, deu porrada nele, inclusive na coletiva. Chega uma hora que o jogador ele tem que acordar, porque se ele não acordar, ele não joga mais. Ou ele vai fazer biquinho e não vai jogar mais, ou ele vai ter que fazer o que o treinador pediu. Dá pra gente dizer que o Roger Guedes finalmente percebeu que no time do Vitor Pereira, que é um treinador europeu, que é um treinador que tem atitude, que tem personalidade, ele não vai ganhar nada sendo jogador de biquinho e, como diz o Vamp, de um jogador do mundo de Nárnia, do mundo dele. Ele acordou? Será que a gente pode dizer que o Roger Guedes já acordou para a realidade e que agora o Vitor Pereira pode contar com esse jogador que está se entregando mais? Olha, a única conclusão que eu chego do jogo de ontem é que ele deve estar treinando a cobrança de falta, que ele bateu muito bem. O resto, pra mim, eu não sei nada. Isso é que ele tá jogando porque o Jô foi embora. Se o Jô tivesse no elenco, talvez ele não estivesse jogando. Eu acho que não mudou nada. Ninguém muda de uma hora pra outra assim. Leva um esporro, muda assim. Um esporro mágico esse, né? Deu uma bronca, já mudou tudo. O cara tem uma trajetória meio confusa em todos os clubes, né? Por onde passou. Nunca foi assim exatamente o jogador que aceitou muito ser reserva. Sempre pareceu se achar mais do que de fato é jogando futebol. Agora ele bateu falta muito bem, deve estar treinando falta, imagina. Então teve muita sorte. Geralmente quem bate tão bem está treinando. Isso é um ponto positivo. É o segundo dele, o segundo gol. Exato. Ele fez no Paulista, né? Isso é um ponto positivo. Mas eu acho que ele só está jogando todas as partidas porque não tem o Jô. A concorrência diminuiu. Até porque o Jô faz falta. Um jogador com a característica do Jô faz falta. Centroavante que sabe prender a bola, sabe fazer um pivô em determinados jogos, então como o de ontem, faz falta um cara como o Jô. E o Corinthians não tem mais. Foi embora. Né? Então ele vai ter mais oportunidades. Né? Ao sair do jogo, automaticamente vai ter aquele momento que o técnico vai olhar assim para o elenco e falar: quem não tem aqui? Roger Guedes, você. Tivesse o jogo. Só tem ele e Júnior Moraes ali para poder. Você viu que ele falou que tem que se reinventar, né? Exato. Quando o jogo vai embora, tem que reinventar. Eu acho que ele joga mais vezes agora porque o outro saiu. O outro teve uma lesão, ficou de fora, foi para o pagode, tocou lá o instrumento dele, acabou indo embora do clube. Então diminuiu a concorrência, ele vai jogar mais vezes. Tá tocando instrumento dentro e fora do campo, tá bem demais, ó. Que é isso, irmão? Que é isso? Você não toca instrumento nenhum. Léo Dias, você vai chamar atenção pra isso? Meu irmão, isso aqui é novidade que a gente tá falando, todo mundo fala, porque nós não pode falar. Pra quê? Só e tudo, pra quê? Não, eu tô falando que ele tá tocando bumbo bem dentro do campo e fora. Fora também. Na Bahia a gente fala bumbo, tá com axé todo, hein, Jô? Agora, ô Vamp,
o Mauro chama até atenção pra isso. Não, ele não tá jogando porque o Vitor Pereira viu que ele tá se dedicando mais. Talvez porque não tem opção. Mas eu acho que pro jogador o mínimo inteligente, ele deve ter acordado. Porque ele viu que se ele continuasse de narizinho em pé dentro do Corinthians, ele não ia jogar. Jogador é vaidoso, jogador pode ter nariz em pé, mas também não é burro. Vai ser burro, é aquilo que eu falei ontem no Canelada, né? Tem um mundo de Nárnia, né? É um filme que tem, é uma série que tem, acho que é uma trilogia. E tem um leão lá que manda em tudo, que é o Island. Eu lembrei ontem do nome do... Eu assisti. Você assiste? Você gostou muito dessa você ainda não deixou... Eu assisti Nárnia. Você só assiste, mas você não tem uma raiz ainda plantada, não nasceu nada de dentro de você, você só vive. Graças a Deus em mim não nasceu nada dentro. Não, a bancada aqui tem filho. Ó, o homem tem que ver uma música, ver um livro, fazer filhos e plantar uma árvore. Eu já fiz os 3. Já fiz os 3. Você ainda não fez livro. É verdade, teve o livro, eu tenho o seu livro. Vou te dar pra você ver a loucura que tem lá dentro. Lá. Aí, ele vive no mundo de nada. Mas é assim, se você pegar Mosquito, Adson, que ontem não teve legal, mas no jogo contra o Juventude jogou muito. Você tem o Mantuan, que tá tendo oportunidade. O Willian, Roger Guedes, é o que tem ali pro cardápio, o Júnior Moraes, que ainda chegou, ainda não fez uma grande partida com a camisa do Corinthians. Se você pegar isso tudo, por isso que o número dele, mesmo não jogando com o Vitor Pereira, assim, que ele ficou um tempo sem jogar, o número dele ainda é o melhor de todos, porque com a temporada passada ele jogou bem, começa o ano bem, aí faz aqueles 3 gols contra o Avaí, aí acha que é o cara. Tinha 2 meses querendo fazer gol, vai fazer ontem. Né? Se você pegar o número, esses caras aí, eu acho que ele não fica abaixo de ninguém, não. Desses aí. Não é dizer que ele é craque mais do que todo mundo, mas ele tem uma hora que tem que ter consciência, né? E aquilo que eu te falo, eu como ex-atleta, eu sei, alguns jogadores novos, com todos os seus méritos e suas qualidades, faz a moeda muito rápido. Quando eu falo falar moeda, faz o pé de meia muito rápido. E aí esquece de tudo, que a carreira tem sequência, tem título a ser disputado, né? Ele deve ter o quê? 24, 25 anos. Acho que ele tem isso aí, a idade dele deve ser isso, 25, não passa de 25 ou 26. E aí ele vive, às vezes, no mundo de Nárnia, vai pra lá, fica conversando com a Isla, que é o Leão, depois volta ativa de novo. Ele fez um gol importante ontem, uma boa movimentação, já que o Jô pediu pra rescindir, mas é capaz de daqui a pouco ele aparecer, sabe, daqui a 2 meses, professor. Só que daqui a pouco o campeonato acaba. Ô, Vamp, mas pelo menos ele vai pro mundo de Nárnia e volta. Tem jogador que tá no mundo de Nárnia aí há muito tempo e não faz nada. Então, o filme é grande. Inclusive no Corinthians. Então, o filme é grande. E o Roger Guedes, querendo ou não, ele faz. Então, pra gente que assistiu, o filme é grande. Não tem só o Leão lá, não. Tem o pessoal do mal também, que quer combater o Leão. E vive, não é só Roger Guedes e Asla, o Leão. Tem uma barca boa, que vive nesse mundo aí.